funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Boa tarde. Boa tarde, gente.
Opa, aí sim! Conteúdo da tarde, Sound Beats 3, by Mundo da Música. Eu sou Laisa Nayane, sócia editora-chefe do Mundo da Música, uma das responsáveis, porque ninguém faz nada sozinho nesse mercado, pela curadoria desse palco. Esse ano super especial pra gente, que a gente celebra 10 anos da nossa trajetória. Ali, minha sócia, Mila Ventura, também responsável por tudo isso. E a gente está num painel super feliz hoje, que a gente ficou muito feliz de conduzi-lo aqui. E não vou apresentar o painel todo, claro, mas vou apresentar uma pessoa muito especial que vai mediar e que vai conduzir essa conversa de uma maneira brilhante, porque ela entende profundamente sobre música urbana e diversos outros assuntos. Então, uma alegria enorme te receber aqui, Dani Pepper. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, eu ia fazer do meu jeito a apresentação dos meus maravilhosos, mas eu recebi uma ficha com um texto tão bonito e bem preparado que eu acho que eu vou ler. Você teve esse trabalho, amiga? Não? Não, mas eu vou ler, é lindo. Brasil e Angola compartilham conexões musicais profundas que atravessam ritmos, territórios e culturas populares. Das ruas, periferias e tradições percussivas nascem sonoridades que seguem influenciando a música urbana contemporânea e movimentando mercados criativos dos dois lados do Atlântico. Esse encontro reúne o cantor e compositor Ed City, precursor do groove arrastado com o Fantasmão. Vem, Ed! O consultor musical angolano Lucioval Gama, responsável pelo Angola Music Business, e o produtor musical, artista, compositor, referência, Pablo Bispo. Foi lindo, vai, esse texto, não tinha como não ler. Muito lindo. A gente vai passar um vídeo, né? Vamos, Miloca? Vamos passar um vídeo. É um vídeo para todo mundo conseguir entender da história do Ed. E, enfim, vamos assistir. Algumas histórias não terminam. Elas apenas esperam o momento certo para voltar. Quem é Fantasmão não então? De 2006 a 2009, Fantasmão marcou uma geração inteira. E mais que música, foi revolução. E o Fantasmão mudou a história. E quem souber, vai cantar comigo agora. Eu sou negão, eu sou do gueto. Eu sou negão, eu sou do gueto. É difícil que Fantasmão faz parte da minha história. É pra descer, quebrando é pra descer. É pra descer, quebrando é pra descer. É pra descer, quebrando é pra descer, quebrando. É pra descer, Obrigado, gente. Bom, vamos lá. Eu vou começar com você, aproveitando esse vídeo, mas eu acho que é uma pergunta para todo mundo responder, assim. Acho que o que a gente tem em comum nesse painel é o nosso envolvimento com a música urbana e com ritmos periféricos de uma forma geral. E eu acho que o trabalho de todos aqui é sempre conseguir fazer com que esses ritmos cheguem em outro lugar. E você fez isso muito bem há muitos anos e carrega isso há muitos anos. Consegue inspirar, influenciar muitos artistas no segmento do pagodão, nesse groove arrastado, nessas misturas todas que você faz. E eu queria muito que você falasse desse processo que vem de uma forma muito verdadeira do artista, que fica muitas vezes tentando se encaixar numa prateleira ou em algo que seja mercadologicamente correto, e que 20 anos atrás você foi na contramão e segue indo de alguma forma levantando essa bandeira. Perfeito, boa tarde a todos. Boa tarde, a honra estar aqui, Dani, com você, com o Josival, com o Pablo. Já quero agradecer, né, ao Rio2C
ao mundo da música por essa oportunidade. Estou muito feliz, de fato, de estar aqui. E o que eu sempre fiz foi colocar minha verdade dentro do caldeirão, né? Cantando a verdade das comunidades, das periferias, as nossas vivências, as minhas vivências, as vivências do povo. Porque antigamente, há um tempo atrás, o pagode baiano era feito apenas para entreter as pessoas. E com o Fantasmão a gente trouxe essa coisa do social, sabe? A gente de falar de reafirmar o povo negro, bater de frente contra o racismo, né? Empoderar mesmo o nosso povo, levantar a bandeira das comunidades. E a música, eu acredito que a música ela tem uma linguagem universal, né? Que independente da tradução, você pode sentir através da melodia, através do ritmo. E estar aqui hoje nesse palco que fala sobre o Atlântico percussivo, essa conexão que a música causa, para mim está sendo magnífico. Tenho certeza que jamais esquecerei desse dia. Estou muito feliz, de fato, de estar aqui mesmo. Ai, fofo, amei. Pablo, você, meu amor, você... Dentro do seu trabalho, você também carrega muito essa questão social, mas você também ajudou a construir muitas artistas que muitas vezes foram discriminadas, recriminadas, enfim. E o seu olhar artístico mesmo, sem preconceito nenhum, e toda a construção que você fez com Glória, com Pablo, foi muito olhando para esse lugar, assim. Então eu queria muito ouvir de você todas essas referências à África, todas essas referências urbanas, todos esses caminhos que você trouxe e conseguiu procurar e encaixar com essas artistas para fazer elas chegar onde elas chegaram. Perfeito. Boa tarde, gente. Boa tarde também. A gente estava até conversando sobre isso, porque eu acho que aqui, eu até falei que eu queria ser uma mosca para ficar vendo vocês falarem, porque é muito importante para mim e para a nossa vivência. Porque a primeira coisa que eu acho que é importante desconstruir é que música é só uma forma do canal, do portal existir, né? A gente fala das pessoas que viveram, né? E talvez não tivesse um ponto de luz para ser referência para outras pessoas, né? Então a gente se espelha nas pessoas que estavam do nosso lado, nossas tias, primas, avós, seja de onde for, e a gente vai achar uma linha que todo mundo se conecta, né? Então, esse feminino sagrado, independente de onde for, seja de mulheres fortes como a Isa, como a Ludmilla, como a Anitta, né? Seja como as drags, como a Pablo, como a Glória, né? Todo mundo que esse é um homem com abraçando o feminino, sempre foi o motivo da gente fazer arte como resistência para fazer vibrações orais que fizesse as mulheres e outras pessoas excluídas que não tivessem nomeando alguma coisa, que aquela música nomeasse aquele sentimento e te fizesse mais forte amanhã, né, no dia seguinte. Então nunca foi sobre fazer música, e sim sobre representar essas mães, essas tias, né, essas pessoas que dentro e aí eu vou um pouco antes da criação. E tem muita gente aqui, eu digo que é um painel vivo, quando aqui tem gente, mas aqui tem muita gente que construiu junto, né? Então a gente está se vendo, né? E a maioria das pessoas que criaram com a gente também vieram de mulheres fortes. E no final das contas a gente estava honrando elas, tendo a oportunidade de criar. E o fonograma, ele é só uma forma daquele portal de existência, seja falar de Amor de Kenga, porque nossa tia ou avó ouvia uma novela que alguém chamava de Kenga, e a gente representava esse Kenga como uma mulher livre, seja ela uma mulher ou uma drag. Então a gente abraça uma história oral, né, como todas as nossas aqui, de vocês também. Então, no final das contas, o que a gente fazia é contar as histórias que os antigos faziam, só que a gente chama de música. E a gente usava a estrutura da indústria para a gente falar. Então, no final das contas, cruza o Atlântico porque é verdadeiro, né? A dor que a nossa tia, sua prima, e aquelas mulheres que, mesmo com o masculino difícil no mundo, ainda assim elas conseguiram fazer a gente, né, ter oportunidade. Então, no final das contas, é sobre isso. E vai para a rua, porque é a rua que leva, né? Antes da internet já existia isso, né? Então, a gente nunca teve medo da indústria, porque até a pessoa que está na indústria, ela acorda e pega uma condução na rua. Então, antes da internet, existia a rua.
Então é sobre isso, assim, para a gente sempre foi se conectar, né? Sim, mas é isso, assim, quando a gente fala de... A gente está falando de indústria no fim do dia, né? Então, artisticamente, a gente constrói tudo isso, mas é um negócio no final do dia, né? E esse negócio precisa ser rentável, esse negócio precisa fazer sentido. Então, quando vem de verdade, eu acho que tudo que vem de verdade é muito difícil de dar errado. Mas, ainda assim, vindo de verdade, tem que se ter uma estrutura muito firme, muito forte, para que isso se monetize, seja saudável, seja a longo prazo, vire uma carreira. E aí a gente entra em um monte de lacunas e coisas que eu pude estar em Angola, inclusive, 2 anos atrás, entendendo como funciona o mercado lá, que ainda é muito precário, que o Lúcio Val faz na unha aquilo ali para fazer acontecer, para as pessoas receberem os direitos delas. Gente, o trabalho dele é absurdo, assim. É como se a gente tivesse, sei lá, 60 anos atrás aqui, como se o funk estivesse passando tudo que o funk passou há 60 anos atrás no Brasil, há 50 anos atrás no Brasil. Ele passa com os ritmos periféricos de Angola, hoje, a ponto de discutir como os artistas vão receber seus direitos autorais lá, porque isso nem era discutido até 1 ano atrás, 2 anos atrás, que foi quando ele começou tudo isso. Então, Lúcio Val, quero muito ouvir de você, assim, como é que você enxerga que, obviamente, o Brasil pode ajudar nesse processo, mas como que os artistas lidam com essa indústria lá em Angola, levando em consideração que é isso, que Zomba e todos os outros ritmos de Angola são gêneros musicais que precisam estar em evidência, fazer dinheiro, os artistas têm que ter sua carreira. Como é que você enxerga isso tudo acontecendo? Boa tarde, obrigado Mundo da Música, obrigado Dani, obrigado Edson, obrigado Pablo. Bem, hoje, olhando para o mercado brasileiro e o mercado angolano, há uma distância muito grande relativamente à evolução, à monetização das obras, à organização, o cadastramento das obras. Há uma diferença muito grande. Mas isso não quer dizer que é impossível organizar o mercado. O que é que acontece com os mercados africanos? Os mercados africanos, durante muito tempo, foram explorados. A sua propriedade intelectual foi toda usurpada, foi toda levada para outros países, e quem estava a usufruir dessa propriedade intelectual, estamos a falar de artes, estamos a falar de música, eram os países colonizadores. Depois da independência, são países novos, nenhum país da África tem mais de 70 anos de independência, quase nenhum, e começaram o processo de se organizar, e aí chegou o momento de olhar para aquilo que é a propriedade intelectual. Começar a resgatar tudo o que é o nosso patrimônio e voltar para casa. E o Brasil tem sido um mercado muito aberto relativamente a este assunto, porque nós, dos países que colonizaram, fecham a informação, nós não conseguimos ir buscar informação para resgatar a nossa propriedade intelectual, e o Brasil tem se mostrado um país aberto e direcionar o caminho certo para isso acontecer. E isto tem sido uma luta titânica, todos os dias tem que promover palestras, tem que promover conhecimento, são mercados emergentes, estão a crescer, o streaming está a crescer, o consumo de música a nível de digital está a crescer, e o problema é que ninguém vê a compensação financeira daquilo tudo. E o Brasil já tem uma experiência de mais de 100 anos, tem 250 anos de independência, tem uma experiência de mais de 100 anos de direitos de autor, e o Brasil tem tudo que nós precisamos para implementar e para o nosso mercado poder funcionar. Porque há muita ligação entre os povos e os estilos musicais. Nós temos o samba veio do samba. Há esse processo, há muita música que o Ed faz, muito instrumento vem da Angola, da música urbana angolana, que é o kuduro, outros estilos musicais. O Pablo estava a me contar agora que a sua música tem muita influência
da Kizomba, quer dizer que nós estamos presentes aqui. Então, precisamos só trabalhar para fazer essa conexão e implementar o que vocês já fazem de bom. E o vosso mercado hoje está no top 10 dos maiores mercados da indústria musical. E nós só temos que aprender com vocês. É isso. E a gente está muito aberto. Assim, eu fiquei muito orgulhosa de ter ido lá, de ver o Brasil lá ajudando mesmo, porque é um processo muito difícil. Até os artistas de lá entenderem que eles têm direito, que eles... Enfim, que vai muito além de só fazer a música, mas você vê a sede deles de... Me ajuda a fazer isso acontecer, me ajuda a fazer uma carreira, a conseguir pagar minhas contas, a viver de música. É muito, muito doido, assim. Então, como pode estar tão perto de nós e tão longe ao mesmo tempo, né? Enfim, Luciovel, parabéns pelo trabalho que você faz lá, porque... Obrigado a todos. É necessário demais. E queria muito ouvir... Muito bem. Queria muito ouvir agora essa parte artística que vocês usaram de exemplo, assim, de influência de Kuduro, de Kizomba. Como é que é isso dentro dessa construção artística, tanto sua quanto sua, Pablo? Eu acho que volta de novo por uma coisa muito interessante, que é o que a gente estava falando. A minha mãe sempre gostou de dança de salão. Ela sempre gostou do que aproximava as religiões de matrizes africanas. E de onde a gente veio, né, da comunidade, da favela do Bicho Solto de Bangu, tem roda de capoeira, tem a resistência, como tem na Bahia, tem em todos os lugares. Isso sempre, a capoeira de Angola sempre foi próxima da gente. Então a gente sabe cantar, por quê? Porque na hora que a gente estava na rua, a roda estava do lado. Então, no final das contas, é a comunidade, né? E eu acho que isso é mais forte. A comunidade em si já é uma estrutura. O ruim é que a estrutura ela é usada no outro lado. Então, como é que a gente equilibra, né? A gente tem a verdade, como é que a gente se junta para fazer uma estrutura? E assim, a Kizomba sempre foi parte de tudo que a gente ouviu. Tanto se você pegar o violão do Brasil, né, da música brasileira ali, e um dos maiores professores pode falar aqui com a gente de quanto isso está na nossa música, seja em ginga, da Isa, que tem binimbau, sabe? No final das contas, quando a gente vai perguntar para uma avó, talvez o que a avó da gente vai falar, a avó de vocês também falou. Aí eu acho que está nessa entrelinha, mais do que a gente achar dentro de um livro. Porque eu acho que a gente chegou no momento, ainda mais da música, que talvez os livros não escreveram o que a gente está podendo viver de misturas. E eu acho que essa é uma mistura nova, né? Eu acho que é um resgate, né? E, pô, pelo que a gente está falando, você pode falar, mano, da música da gente é fruto do que a gente viveu, né, mano? Tipo, o resultado da sua música é do que você viveu desde criança, né? É verdade, com certeza. E já quero aqui agradecer a você pelo seu povo, pela sua terra, porque a gente sabe que a África é o berço da humanidade, né? Em tudo tem um pouco da África, então a gente tem que ser grato, muito grato, e retribuir com muito carinho, respeito, sabe? E verdade, porque o nosso samba tão popular tem a origem africana, né? Dos batuques, né? Do povo que veio para cá escravizado, trouxe toda essa essência. Por de onde eu venho, da Bahia, o tambor, ele é mais que música. É fé, é força, é ancestralidade africana. É memória, né? E conecta. Muito obrigado mesmo por tudo, cara. Obrigado. Por tudo, por seu povo. Tá sempre aqui. E aí tem uma música que um dos maiores hits, né, da nossa trajetória, que chama Kuduro, que fala realmente dessa conexão com a África, com Angola. Posso cantar um pedacinho aqui? Citar um pedaço? A música fala, mas começa tipo um rap. Vem de Luanda, hit de Angola, aqui na Bahia já virou moda. Dança africana, botei na roda. Vixe Maria, é coisa nova. Isso não é rap, isso não é samba. Essa mania vem de Luanda. Kuduro, 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 Kuduro. Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim. Então... máximo respeito à África, máximo respeito à Angola. Gratidão eterna. Quer complementar alguma coisa, Lucioval? Não, só tenho a agradecer este reconhecimento e esta vontade
de trabalharmos para fortalecer as culturas, tanto brasileira e africana e angolana em especial. Não, eu ia só complementar, assim, lá no começo da gente, quando a gente estava fazendo a Pablo, lá, eu acho que em 2017 ou 2018, a gente já estava com a Titica lá, porque para a gente fazer Pablo aqui como uma drag no Brasil, a gente precisava de um outro exemplo do mundo que a gente se juntasse. Então, se vocês olharem, tem Titica e Pablo Vittar como base, eu produzi junto, a gente fez outras com a Titica aqui. No final das contas, e aí assim, por exemplo, o Francisco Gil, Filho da Preta, a gente produziu um álbum em 2019, quando ele foi fazer um audiovisual de uma outra música que também tem muita vertente da raiz, ele foi falar, Titica, me fala aí. Então, assim, no final das contas, é a comunidade, né? Onde Exato. É o lugar? Aí, vem aqui que eu vou te botar meu primo, ele vai te levar. No final das contas, isso só aconteceu porque 10 anos antes a gente estava se juntando, assim como com a gente aqui. No final, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não percebe o quanto da cultura do outro lugar está dentro de você. E aí só falta um espelho, só falta você ter só o interesse de... Deixa eu ver um vídeo de 1 hora, de meia hora, em vez de ver Malvadas Favoritas 4, né? E aí você se resgata, né? Se reconhece. Eu acho que a gente está num momento muito legal do Brasil no sentido musical, porque eu acho que a gente está num momento com muito menos prateleiras, com um mercado um pouco menos encaixotado, apesar de ainda ser encaixotado. Mas antigamente a gente via literalmente nas lojas a divisão por gênero musical. Hoje aqui a coisa está muito mais... O próprio Spotify está alterando playlists de gênero para playlists de mood, porque entende-se que as misturas estão muito grandes para a gente conseguir definir uma prateleira e um gênero musical específico. E eu acho que isso fortalece muito o nicho, fortalece muito músicas, sonoridades que antigamente estariam atingindo 10 pessoas, 100 pessoas, hoje tem a capacidade de atingir muito mais gente. Você fez isso 20 anos atrás apenas por ser a sua verdade e não porque o mercado jamais ia entender 20 anos atrás o que era o Fantasmão, como hoje se entende, como hoje tem público e a quantidade de gente que você arrasta lá em Salvador, principalmente, com o som. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante, inclusive para essa conexão com os ritmos africanos, com Angola, com Luanda, da gente conseguir, a partir dessa conexão, da sustentabilidade, da longevidade para a carreira de muitos artistas. E eu queria muito ouvir vocês trazerem esse ponto de vista de vocês em relação à música, ao nicho, à prateleira, a essa mudança de mercado que a gente está vendo aqui na prática, e como que a gente consegue fortalecer isso ainda mais, porque a gente está começando isso ainda, mas eu acho que é esse o futuro, de certa forma. Então, Ed, pode começar por você. A gente, em alguns momentos, já teve essa dificuldade, como você citou aí, com relação às playlists, porque muita mistura, né? É difícil para quem é de fora entender. No nosso som, no nosso pagode baiano, tem rock and roll, tem rap, tem reggae. O último lançamento mesmo que nós fizemos foi com uma banda de reggae chamada Ativos Resistentes. E vai colocar em que playlist, sabe? Fica difícil entender. E eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar investindo na nossa verdade, porque a verdade consegue se manter. Não quero correr atrás de hit, aí acerto o hit, um hit que não tem a ver com a nossa verdade, e depois fica insustentável, sabe? Então... Você falou uma coisa legal no nosso call que a gente fez. Tipo, eu vou ter orgulho daqui a 20 anos de ouvir o som que eu estou lançando agora. Eu acho que é muito sobre isso, né? É verdade. Tem um bordão que eu falo que é marcante para quem acompanha meu trabalho, que diz assim: músicas verdadeiras jamais serão passageiras. Então é sobre verdade, é sobre legado, é sobre história, né? E é continuar se conectando com pessoas como você, que a gente vai conseguir expandir e mostrar para um maior número de pessoas a nossa verdade, a nossa música. Acho que hoje o mundo está a tentar se reconectar com a África da melhor forma, que é a música. Nós temos uma experiência do Afrobeat, e eu ontem tive uma conversa com o Papatinho, e ele disse-me: Lúcio Val,
sabias se eu reduzir a velocidade do funk para 90 BPM fica Afrobeat? Eu não sabia. Ele diz que o funk, no fundo, vai buscar sons africanos também. Porque ele disse, nos Estados Unidos ela fazer um beat e de repente olharam para ele e disseram, esse Afrobeat é bom, mas ele olhou, isso é funk. Não, os outros disseram, não, isso é Afrobeat. Então, hoje o Afrobeat está a ser uma porta para a África, né? Para as pessoas olharem para a África numa outra perspectiva. E hoje não só conectar, a Dani falou muito sobre a monetização. Hoje a música que mais vende em África é o Afrobeat. E isso vai acabar por atrair muitos investidores nos mercados africanos para alavancar a carreira de muitos artistas, de muitas gravadoras e aí, pronto, fazer essa conexão no mercado. Porque uma coisa é nós temos vontade, depois é os big players que conseguem acelerar essa vontade. Então, é muito importante as companhias, as majors, né, entre outras, começaram a olhar no mercado africano numa outra perspectiva. Na realidade, já começaram a entrar, por isso um dos maiores negócios da Sony Music Africa, da Universal, é o Davido, o Wizkid, o Burna Boy, entre outros. Então, eu acho que o mundo está a tentar se reencontrar com as suas origens e a África acaba por representar todos. Muito bom. Eu não sei nem o que falar, cara. Porque eu acho que vocês foram num lugar muito... Deixa eu processar 2 segundos. Eu acho que todo mundo nesse momento fala de verdade, né? Sobre verdade, mas eu acho que verdade é um fundamento importante para a vida de cada um de nós, né? A verdade de falar pro pai que não é isso, a verdade para falar para um filho que ele está errado, né? A verdade é sobre você não se limitar. Olhando isso como ser humano, o artista também é um ser humano na nossa frente, e o que eu quero é que aquela pessoa seja verdadeira com ela mesma, seja segurando ou não. Então, às vezes a verdade vai se perder porque a verdade a pessoa tem, mas ela consegue entender a verdade dela e ser uma ponte, né, igual a gente está falando aqui, para outras pessoas, para aquilo chegar nas outras pessoas. Então, aí precisa de uma estrutura, precisa de um entendimento. Hoje o mercado está mais aberto. Sim, porque tem 2 coisas. A indústria é aquele lugar brilhante, né, que tem a televisão, todo mundo, e tem aquelas outras pessoas que fazem a verdade, né? Elas não conseguem chegar onde a indústria chega, porque é ali onde tem o dinheiro, tem investimento, tem brilho. Mas aqui é muito verdadeiro. Muitas delas queriam ficar só aqui, e outras queriam ter uma ponte, mas aqui, raramente vê aqui, porque a pessoa que é mais livre, ela é uma afronta para quem tem dificuldade com quem é livre, né? Então, o que acontece? A gente nunca pensou só em fazer verdade, a gente sempre pensou o seguinte: mas a indústria não pensa assim, uma gravadora, vamos dizer. Sim, mas os funcionários da gravadora pensam. Então, se a gravadora tem 3.000 funcionários e eu faço um artista que 1.500 vão se identificar, esses 1.500 vão ouvindo esse artista até lá só porque se identifica com ele. Então, eu não preciso da indústria se as pessoas que fazem ela se mover estão se conectando com a gente, porque quem está se movimentando é o povo, né? Por que a indústria está pensando assim? Porque ela não tem mais direito de botar dinheiro e o dinheiro funcionar, porque tem inteligência artificial. Então, esse é o momento delas terem que se adaptar em quem fala a verdade tem estrutura para aquela verdade também captar outras verdades. E, para quem não sabe, eu nunca fui produtor nem compositor, porque eu não sei tocar uma nota. Eu sou educador, eu vim de escola. E aí, quando eu vi um aluno falando de Pablo Vittar, e eu tinha 150 alunos, e desses 150, 70 iam gostar de Pablo Vittar, eu entendi que eu tinha que fazer música para resistência. Por quê? Porque quem ouvir a Pablo Vittar em qualquer lugar do Brasil, não era só a verdade, era mais do que isso para aquela pessoa. E aí, quando isso retornou para a gente como fonograma, a gente entendeu que a gente tinha atravessado uma indústria, né? Em 10 anos... Eu comecei a fazer música em 2025. Em 10 anos, a gente tem 35 bilhões. Tudo bem que a indústria amplificou, sim, porque a gente usou as plataformas, mas, na verdade, aquilo foi impulsionado pelas pessoas que estavam vivendo.
Se as pessoas que estão aqui, que trabalham em gravadoras hoje, não estivessem vivendo e talvez se emocionado com o Indestrutível da Pablo Vittar, porque aquilo lembra de quando ela sofria bullying no colégio, porque quando a Pablo Vittar, o Pablo também sofreu, então quis fazer uma música sobre bullying. Então não é sobre verdade, é sobre alguém que queria colocar aquela dor em amor, para a dor virada amor, transformar a dor de outras pessoas que não tinham aquela música para viver. E aí aquelas pessoas ouvindo vira streaming. E aquele streaming vira... Então não é sobre música, é sobre oralidade, né? E conexão ancestral, que veio da matriz. Aqui se conecta com matriz África e matriz originária. Então a gente nunca precisou falar com o dono da gravadora se os funcionários estão indo de ônibus ouvindo a gente, né? Somando todos os donos da indústria são 50, somando todos os funcionários são 5.000. Então, essa sempre foi o pensamento da gente. Existe a verdade. Mas para quem você está cantando essa verdade? Para que aquela verdade se sustente sozinha. Mas você acha que isso ainda se mantém até hoje? Sim, senão eu estava procurando emprego. Eu acho que ela é simbólica antes dela ser verdadeira. A gente primeiro tem que entender as resistências pulverizadas, porque o Brasil é pulverizado. Não dá para a gente olhar para a América Latina e usar o México em relação ao Brasil, porque o Sul é diferente da Bahia, que é diferente do Centro, Oeste, que é diferente do Sudeste. Então, o colonizador, quando ele separou a gente, ele separou porque se a gente junta, igual as formiguinhas na vida de inseto, a gente ganhava dos gafanhotos. Então, assim, a gente é pulverizado, por isso que é difícil colocar o Brasil em caixinha. E é por isso que agora, não é que a indústria está mudando, é que elas não têm opção. Por quê? Porque as pessoas estão mudando. Se os artistas estão falando que não, é não. Por quê? Porque vários não junto é um novo sim. É um novo momento. E eu acho que é mais sobre isso. É muito mais de paciência, de entender para quem você está contando, entender que tem músicas que funcionam para uma coisa, outras que funcionam para outra, e no final tudo é você. Eu acho que são dois lugares diferentes. Um deles é para quem você está cantando como artista e você quer atingir essas pessoas e conquistar essas pessoas e trazer essas pessoas para serem seu fã e aquilo se retroalimenta, né? Ela consegue fazer você viver de música e você vive de música e consegue fazer essa pessoa se sentir representada. O outro lado é a indústria, onde o dinheiro é concentrado em um lugar específico, em lugares específicos que tomam grande parte dessa fatia, dessa pizza. E, a partir desse momento, começa a se olhar muito mais para dados e dinheiro do que para a música propriamente dito. Então, o que hoje está dando dinheiro para que eu possa tirar o meu dinheiro, investir, sabendo que isso vai retornar 20 vezes mais, independente de quem é esse artista, independente do nicho, independente se ele canta a verdade espelhando, é porque acaba sendo uma consequência. A jogada é como você consegue vender a sua verdade, igual uma caixinha da Barbie. É isso, estudando. A cultura pop fez isso nos Estados Unidos com todo mundo. Ferrou a Britney Spears, uma mãe, deixou ferrada. Porque a gente não pôde fazer o reverso com a indústria. Então a gente entendeu a nossa verdade e transformou em caixinha para vender no mercado. E essas pessoas estudando, né? Essas pessoas indo atrás de saber, tá bom, é minha verdade, agora como eu ganho dinheiro com a minha verdade? É meio isso, né? Porque todo mundo precisa, e eu acho que hoje tem muito acesso para que esse tipo de informação chegue nesses artistas. A verdade vazia, ela é vazia, né? A verdade estruturada, ela tem estrutura. Fala, você quer falar, Lucival? Não. Achei que você ia falar. Porque é isso, assim, eu acho que eles estão muito mais preocupados em serem contratados do que fazerem a verdade, e aí essa verdade chegar em pessoas, e essas pessoas irem lá comprar o ingresso do show que ele vai fazer para 40 pessoas, e tá tudo certo, e aí ele vai ver de música mesmo assim. Então, se esquece um pouco de se espelhar em Ed Cities, sabe? Que construíram isso 20 anos atrás, e começa a se olhar ao chart, que inclusive hoje foi alterado, né? O Spotify alterou o chart do global e que agora vai tudo para viral, porque a gente consegue concentrar a atenção para um lugar menos... até por conta de fake stream, aí a gente entra em milhões de outros assuntos, que não vem ao caso. Mas eu acho que isso também ajuda a chamar a atenção para esse mercado de nicho e artistas
que são verdadeiros e que genuinamente fazem o trabalho deles. E acho que você, Ed, tem um papel fundamental nisso, assim, nessa construção desses artistas de nicho, que misturam muitos gêneros e que hoje são ouvidos de outra forma. Hoje o consumo é muito mais, cara, que legal, porque a gente precisa renovar a nossa indústria, os nossos mestres vão morrer em algum momento e a gente precisa continuar um legado adiante. Como a gente vai fazer isso acontecer? Como MPB e bossa surgiram lá atrás, samba, enfim. Então, queria ouvir como é que é isso para você, como é que é esse trabalho que você faz e que você leva até hoje. O que você tem de feedback desses artistas para você até hoje, né? Em 2026, como isso é lido? Como o Pablo falou, como vender essa verdade, né? E você respondeu muito bem que só estudando, buscando conhecimento, se aprimorando, se conectando. Porque, como eu disse anteriormente, não tem como abrir mão da verdade, porque vai ser insustentável, não vai conseguir levar para frente. Então tem que ter um equilíbrio, né, entre essa sua verdade com essa indústria, né, que é altamente capitalista, e só assim a gente vai conseguir se manter no mercado por tanto tempo, né? Mas você vê vários Edinhos nascendo e olhando para você e falando, cara, que legal que você conseguiu fazer isso e eu quero conseguir fazer isso também musicalmente. Com certeza, na Bahia o Fantasmão influenciou e influencia muitos artistas, né? Muitas bandas mais novas, porque todo mundo quer passar uma mensagem legal. A mensagem fica, né? A mensagem verdadeira bate, fica e transforma vidas. Muitas pessoas falam para mim, velho, eu nem curto pagode, mas curto o seu som, né? Pessoas de outros gêneros musicais. Outras pessoas falam, você mudou minha vida, eu saí da criminalidade por conta das suas letras. E isso a gente não pode perder, né? Isso é muito mais do que a gente imaginou até quando a gente começou. Então, acho que foi além, né? O trabalho que a gente fez com o Fantasmão, né? Mandar um abraço pro meu parceiro que acreditou na loucura lá no início, né, Franco? Meu empresário do Fantasmão, Franco, Daniele, porque a gente precisa de pessoas que acreditem na gente, né? E no início foi difícil, viu, Dani? Porque quando eu falei, quando eu saí do Parangolé, fui cantor do Parangolé por 2 anos, e quando eu saí, eu falei, o nome da minha banda agora vai ser Fantasmão. Que é isso? Você é louco, cara. Você é louco, esqueça isso. Nem minha mãe apoiou. Nem minha mãe apoiou. Aí alguns empresários na época, você tem que colocar Ai Delícia, que era um dos hits do Parangolé. Se você botar banda Ai Delícia, vai vender muito mais shows, o telefone vai tocar agora. Sabe? Eu falei, não, cara. Se você quiser colar comigo, você vai ter que acreditar nisso aqui. E o nome da banda vai ser Fantasmão, e estamos aí até hoje, né? Saí um tempo, fiz carreira solo por muitos anos, fui bem sucedido também, graças a Deus, e voltei para comemorar os 20 anos dessa banda que marcou a minha vida e de uma geração inteira. Então só quero agradecer a todo mundo que acreditou. Camila Aventura também é uma pessoa que chegou para somar na minha carreira, acreditou, né? Defendeu, brigou com unhas e dentes. Então, eu sou grato a todo mundo que colou comigo, que acreditou. Com certeza, se não fosse essas pessoas, a minha família, né, sempre do meu lado também apoiando, acreditando que eu ia chegar, que eu ia vencer. E venci, e quero continuar vencendo e influenciando pessoas para fazer o bem, né, fazer o bem está acima de qualquer coisa. Se tem pouquíssimas pessoas apoiando artistas iniciantes, né? Empresários, empresas, é um processo muito difícil. Se tem poucos competentes de um modo geral, e aí esses poucos dos competentes, pouquíssimos estão disponíveis a abraçar e pegar artistas do zero e acreditar na verdade do cara cara, vamos lá, pega na mão e vamos fazer acontecer junto. Isso é um processo que é muito complicado para artista independente até hoje, principalmente de música urbana, de música periférica. Isso é o mais difícil, assim.
E é muito doloroso. Temos poucos Luciovals no mundo que acredita num nível que, se você olha o Lucioval trabalhando, você fala, não é possível. Porque liga para a embaixada americana para ajudar a resolver o problema de Angola. Assim, você fala, cara, é movido nesse nível para conseguir fazer a coisa acontecer. E se aqui no Brasil é difícil ter empresários e empresas apoiando o artista novo, imagine em Angola. Imagine em Angola. Como é que é o mercado empresarial lá, os gestores de carreira, os empresários em Angola, Lucioval? Como eu disse, o Angola é um mercado emergente e há dificuldade de tudo. Os artistas acabam por ser, só para ter noção, o artista é o produtor fonográfico, 90% dos artistas são titulados Masters, porque ele é que paga a gravação, ele é o empresário, ele é o agente, ele faz tudo. E depois isso vai desgastando o artista e acaba por não ter uma carreira duradoura. Então, daí a nossa missão de começar a formar executivos para a indústria musical, para dar esse suporte aos artistas, aos compositores, como é que se faz o cadastramento de uma obra. Porque eu sempre digo, o artista faz bem o seu trabalho em Angola. O compositor faz muito bem o seu trabalho. Quem falha é o executivo da indústria, que não existe. Então, para isso, é preciso organizar palestras, workshops, eventos. O Angola Music Business, a Dani, a Juliana, a Camila, o Evandro, o Jafona. Depois tem o próximo convidado, o Ed também, para levar esse conhecimento para lá, porque os artistas vão começar a perceber, ok, o caminho é este, e aquelas pessoas que gostam de música, porque tem sempre aqueles que gostariam de cantar, mas nunca tiveram sucesso, igual a Dani. Então ela acaba por ser a executiva da indústria, acaba por trabalhar diretamente com os artistas e dar esse suporte que é muito importante. Então, há muita oportunidade de negócio, o mercado está a crescer, é preciso existir palestras, formação todos os dias. E hoje eu fico feliz porque há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás, eu era a única pessoa que participava em palestras para falar de direitos de autor, para falar sobre o negócio da música. Este ano, em Angola, não participei nenhuma. Não participei nenhuma por quê? Porque as pessoas que eu formei nos últimos 3 anos é que foram ao palco. Foram 3 pessoas. Eu tenho a fé eu tenho fé e certeza que o próximo ano vão ser 10. E não vai ser só o Lucioval a falar de direitos de autor. Vai ser mais 10 a falar e aí vamos começar a ter uma indústria musical que consegue fazer licenciamento da obra do Ed City, consegue fazer licenciamento da obra do Pablo e começam a vir em eventos como este para aprender, para poder conectar. Então, é muito importante, o objetivo ou o segredo não é parar. Eu não vou parar enquanto a indústria musical angolana não estiver a funcionar. Os direitos do autor devem funcionar. Se outros países funcionam, os países vizinhos funcionam, por que Angola não funciona? Tem que funcionar. As leis existem, só que precisa de executivos para fazerem cumprir a lei. Conseguem fazer a interpretação da lei e a favor dos criadores, dos autores, dos artistas e outros titulares de direito. Então tem sido uma batalha, e não é uma batalha impossível, vamos vencer, tenho certeza que o próximo ano vai ser melhor que este, porque nós não vamos parar, esse é o objetivo. Bom, eu queria fazer uma pergunta, acho que a gente tem aí mais 15 minutinhos, e
Queria a visão dos três, assim, um de cada vez. Como é que vocês imaginam que vai estar a nossa indústria daqui a uns 10 anos? Olhando para essa conexão, olhando para esse desenvolvimento de África, de Angola, enfim, de todos os artistas, de todos esses mercados. Como é que vai estar o consumo de música no Brasil? Como é que vão estar os gêneros, as prateleiras, a sustentabilidade de carreira? Como é que vocês imaginam isso? Começando por você, Ed. 10 anos, daqui 2036. Eu acho que a gente tem que aprender e amar o processo, sabe? Porque muitas pessoas querem o resultado, mas não querem viver o processo. Eu acho que a gente só chegou até aqui porque a gente era feliz vivendo o processo, passando pela dificuldade. Tem uma frase de um filósofo, Marco Aurélio, né, um filósofo estoico, que diz que as dificuldades não atrapalham o caminho, as dificuldades são um caminho. Então você não pode desistir pelas dificuldades, você tem que amar o processo, encarar as dificuldades e seguir firme, porque a hora chega, para quem persevera, para quem luta, quem se aprimora dia após dia, a vitória chega. Eu acho que daqui a 10 anos vai estar bem maior a nossa indústria e cada vez mais plural, muito mais plural, porque o nosso povo é plural, né? É um povo miscigenado, né? São muitas influências, então cada vez mais isso vai aflorar na nossa indústria. Lúcio Val. Obrigado, gente. A tendência é sempre evoluir e o tempo nos mostrou isso. O mercado, a indústria musical está sempre a evoluir. Hoje estamos na era da inteligência artificial, é uma evolução que nós vamos conseguir dar a volta e trabalhar com a inteligência artificial, e daí o processo de acelerar o conhecimento para os artistas, para os executivos da indústria musical africana, porque é preciso lidarem com esse fenômeno. Eu acredito que o mercado vai crescer muito e os estudos têm estado a mostrar isso. Há uma tendência de crescimento. Eu acredito que as coisas vão melhorar nos próximos 10 anos. Lúcio Val, só uma pergunta. O maior artista de Angola hoje tem quantos ouvintes mensais no Spotify? 1.500.000. 1.500.000. O maior? O maior. Tem artista de São Paulo que tem 7 milhões, a gente não sabe nem quem é. Então eu espero que o maior artista de Angola em 10 anos tenha 10 milhões de ouvintes mensais. E não pelos ouvintes mensais, mas pela quantidade de pessoas que vão estar ouvindo. Exatamente. É o que eu espero daqui a 10 anos. Fala, Pablo. Eu acho que, amarrando tudo isso que a gente falou, nos primeiros 10 anos que eu pude ter o privilégio de construir, né, eu que vim de um lugar que eu não imaginava, e não imaginei que em 10 anos a gente construiu uma rede. Antes a gente não imaginava essa possibilidade. Hoje a gente tem uma rede no Brasil, na América do Sul e no mundo muito forte no sentido de criação mesmo, né? O quanto de amigos e amigas estão aqui, de coisas que a gente já construiu, né? Que é literalmente uma rede. Por exemplo, 2020, o Franco, o empresário do Ed, com a gente, junto com o Groove, que também fez parte do Fantasmão, e exatamente porque eles tinham um estilo muito diferente, então a gente falou, como é que é eles com a gente, sem conhecer o Ed? A gente fez 2 músicas para o álbum da Lesha, que foi música de trabalho, e chamou o Psirico em outra, que é o nosso irmão, que é o Psirico, fez parabéns com a Pablo. No final das contas, tudo isso que a gente construiu em 10 anos, isso como artista, né? Mas aí você vai botar as pessoas que estavam por trás, todo mundo que estava ali criando com a gente. Quantas vezes a gente, né, em vários lugares a gente conversou. Então, eu acho que a gente fala muito da indústria como se fosse um monstro de fora, sendo que a gente não percebeu que em 10 anos a gente tomou parte desse processo dentro das relações que a gente conhece dentro das nossas relações, né? E eu pude viver esses 10 anos que a gente viveu na música, de grandes clipes, né? Clipes de drag queen, da Meia-Noite, da Pablo com a Glória, foi 1,5 milhão. Que drag queen que tem 1,5 milhão para pagar outro clipe?
que MC de funk tem. Quando aconteceu isso, a gente viu que a indústria já tinha colocado a gente de uma forma que as marcas estavam usando a gente, então a gente parou de fazer clipe. Aí os fãs falaram, por que não faz clipe? Porque eles estão usando a gente. Então, no final das contas, hoje, a gente tem uma teia que é uma indústria no sentido de força motriz trabalhadora, de trabalhadores que sonham, seja a pessoa que está no clipe, seja o produtor, seja a menina que faz um bolo, e no final todo mundo está junto ali. E eu acho que as possibilidades da gente construir algo mais justo nos próximos 10 anos e realmente quebrar esses blocos, já não só funciona isso ou aquilo, não funciona mais hoje. Tudo que é blocado, a inteligência artificial consegue fazer. Tudo que é novo, eles não têm nem dado para ler, né? Então, quanto mais a gente se junta às nossas comunidades, mesmo que pulverizadas, mais fácil para uma marca, em vez de gastar 100, gastar 10 vezes 10. 5 aqui, 5 em Angola. Então, no final das contas, hoje está muito mais na responsabilidade de quem está tendo 1 hora para ver um painel da gente. Se vocês estão aí, vocês têm interesse. Então, eu acho que cabe a gente, e não é sobre indústria não, porque o dono de uma empresa multinacional, ele é um, os funcionários são vários. E o dono vai no carrão, os funcionários vão no ônibus ouvindo nós. Então, no final das contas, é se apropriar e ter consciência do que a gente construiu. Porque enquanto a gente construiu uma indústria e nomear o campo do vizinho de indústria, enquanto o vizinho está olhando para nós e sabe o perigo que nós nunca vai dar o segundo passo. Que é se organizar e se desestruturar, porque junto a gente é tudo. Junto, se respeitando. E aí, porque assim, é muito curioso, a gente tem muitas possibilidades de ter feito hit, mas nenhum hit que eu fiz, a maior música que a gente fez, não se compara do menor cria chegar para mim e falar, pô, sua música mudou minha vida. Eu não precisava ter nenhum hit, só precisava ter isso. Se eu tivesse no mesmo palco de alguém que cruzou o Atlântico para falar aqui com a gente, eu não precisava ter nenhum hit. E aí a gente esquece de mensurar que isso é mais importante que música. Música todo mundo pode fazer, mas isso aqui é imaterial. E aí a gente junta isso, porque quando bota isso em quem tem dinheiro, dá mais confiança para botar dinheiro. É só se organizar. Eu vou acabar, porque se eu seguir depois dessa, é tipo o artista que erra o repertório e era para o show ter acabado, então eu não vou seguir. Não, tá? Vai lançar aqui, blá, blá, blá. Não tenho condições, Pablo. Então, gente, obrigada, foi uma honra, Meloca, Lais, amo vocês, obrigada por terem assistido. Enfim, foi uma honra, gente, obrigada.